Está abençoando a vida do servo do Senhor, Pai. Que não seja as nossas mãos, mas sim as tuas mãos, para abençoar a vida do teu filho nessa noite, Pai, a qual o Senhor elegeu, escolheu para estar ministrando a tua palavra sobre as nossas vidas, ó Pai. A tua palavra que cura, que liberta, que restaura, a tua palavra que abençoa, Pai, os teus servos, Senhor. Debaixo da tua palavra, Senhor, a qual ele vai ministrar, ó Deus, as bênçãos liberadas sobre essa casa de oração, Senhor. Antes a tua palavra corta e passa por ele, assim eu te peço que as tuas bênçãos venham repousar sobre a vida dele, sobre a família dele, em nome de Jesus. Se a igreja crê, aplaude ao Senhor. Graça e paz, igreja. Deus te abençoe. Amém. Vira para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: não me perturbe agora, irmão, porque eu tenho uma grande obra para fazer. Amém. Antes de eu subir no púlpito, Deus dizia para mim: já está tudo pronto, já está tudo preparado. O Senhor preparou a atmosfera, o Senhor preparou os corações, o Senhor preparou o caminho, Ele foi à frente, já preparou todas as coisas. Por isso esse lugar é um lugar de cura, restauração e transformação. Por isso eu digo para você que você não sairá daqui da mesma forma que você entrou, porque não faz sentido você vir à igreja e sair da mesma forma. Não faz sentido você estar no lugar de oração e sair da mesma forma. O Senhor tem transformação para todos nós, mas principalmente para aqueles que têm o coração aberto para a transformação. O Senhor, Ele não entra em um lugar onde está fechado, em um coração duro, mas o Senhor penetra no lugar, a um lugar necessitado, um lugar que está aberto. Não existe uma pessoa na face da terra que possa dizer: eu não preciso mais do Senhor nessa área da minha vida. Ainda que existam áreas da sua vida que estejam resolvidas, eu quero dizer para você que o Senhor tem coisas ainda para resolver lá. O Senhor quer transformar a sua vida de dentro para fora. Diga para a pessoa que está do seu lado: Ele vai te transformar de dentro para fora, porque aquilo que Ele tem para fazer começa dentro da sua casa. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Pode se assentar. Obrigado, bispo, pela oportunidade. Pastora tremenda a sua oração, o seu tempo, a sua palavra profética. Deus te usa de uma forma muito sobrenatural, viu? Bispo, você está do lado de uma mulher forte. Uma mulher forte, porque toda mulher forte é mulher de oração, porque toda mulher forte é mulher de joelho. E aqui vocês têm líderes fortes. Um bispo e uma pastora que é um homem e uma mulher de oração. Valorize isso, meu irmão, porque não é em qualquer lugar que nós encontramos pastores que oram e se dedicam e se entregam e jejuam pelo povo. Eles não jejuam por eles jejuam por você. Por isso o Senhor levantará uma equipe de excelência, homens e mulheres que caminharão junto com vocês, porque o tempo da dor e do sofrimento está acabando. Pastora, o tempo do sofrimento está acabando. Bispo, o tempo do sofrimento está acabando. O Senhor levará vocês a um nível mais alto. O Senhor colocará vocês em mesas de pessoas grandes, pessoas importantes, pessoas influentes, que abrirão o entendimento de vocês para um tempo novo, porque aquilo que o Senhor tem não é para esse lugar, não é para esse momento, só é para muito mais além, porque o templo será maior, pastora, o templo será maior, bispo, e vocês vão ter um problema muito grande. O Senhor dará para vocês um problema, sabe qual é? Esse lugar encherá. E vocês vão entrar em crise, como um dia o meu apóstolo entrou. E ele disse: e agora, o que nós vamos fazer? Porque o templo encheu, não cabe mais, as pessoas estão sentadas lá fora. Enquanto você orava, pastora, Deus me mostrava uma grande multidão. Porque uma igreja, ela não é feita com movimento dentro da igreja, ela é feita com movimento fora.
E o Senhor levantará uma grande equipe, mulheres fortes, homens fortes que orarão junto com vocês. Mas também, bispo, como eu conversava contigo ali, que discipulará essa igreja. Porque uma igreja forte é uma igreja discipulada. Uma igreja forte é uma igreja que tem unidade, que tem comunhão. E eu profetizo homens e mulheres de Deus fortes. Oh, xalabrasubri ande comanas. Levante os homens, fiquem só os homens de pé. Xalabrasubri ande comanas. Deus te chama. Preste atenção. Preste atenção, guerreiro. Preste atenção, valente. Deus te chama para caminhar. Você tem um pastor. Porque antes mesmo dele ser bispo, ele era pastor. Você tem um pastor valoroso. Um homem que precisa da sua força. Porque uma grande obra, meu irmão, não se faz sozinho. O apóstolo Carlito, o pastor Carlito, ele diz assim: não se faz nada grande sozinho, se fizer, não é grande. Quem são os homens que estão dispostos a pagar esse preço? Levante a mão. Vem aqui à frente, você que está disposto a caminhar. Vem aqui à frente. Xalabrasobre ande comanaias. Porque quando o Senhor nos leva para um outro nível e para um outro estágio, nós precisamos de homens fortes do nosso lado. Porque eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Uma coisa triste que existe é um homem caminhar sozinho. E nenhum homem consegue caminhar sozinho para uma grande obra. Não dá, pastor. Quando Deus levanta Neemias para uma grande obra, Deus levanta também homens junto com ele. Quando Deus pede para o rei liberar ele, me libera, Senhor, porque tem uma grande obra que eu preciso fazer. A palavra do Senhor diz que Neemias vai para a reconstrução, mas ele leva homens junto com ele. Xalabrasobre ande comanas. Mas eu quero dizer algo para você, meu irmão, preste atenção. Isso não é para ferir o seu coração, mas é para você entender que existem lugares, bispo, que Deus vai te levar. E existe um nível de crescimento que infelizmente nem todos poderão estar juntos. Existem pessoas que não vão conseguir chegar no mesmo estágio. Por quê, pastor? Porque não entenderam a chamada e não entenderam o propósito. Porque a obra não é para homens melindrosos. Porque a chamada, ela não é para homens fracos. Deus, Ele prepara. Pastora, quando você ministrava ao coração daquele jovem que estava no teclado, cadê ele? Não tenha medo, meu irmão. O Senhor está à frente e essa palavra não é só para você. Muitos homens aqui têm medo. Muitos homens têm um coração medroso. E agora, Senhor, como é que vai ser? E agora, Senhor, como é que eu vou fazer? E agora, Senhor, como é que vai acontecer? Não se preocupe, porque Deus está à frente. E o mais interessado pela igreja é o Senhor Jesus. Ele é o mais interessado pela obra, pela chamada. E ainda que um homem de Deus se levante para fazer uma grande obra, Deus sustentará pedra sobre pedra. Ele pagará conta sobre conta. Nenhuma dívida ficará. Porque um homem de Deus que abre uma obra, que levanta uma obra, não é para ser vergonha, mas é para ser honra. Nada faltará, bispo. Nada faltará, pastora. Porque um dia, e é breve, o Senhor te dará uma visão de um lugar muito maior do que esse. E eu quero dizer para você, meu irmão, que se você não estiver junto, você vai ficar. Porque tem um lugar que o Senhor já preparou. Xalabrasobre ande comanas. Você não está entendendo, meu irmão? Já está preparado. A intercessão, ela move o mundo espiritual. Uma igreja forte é uma igreja intercessora. É uma igreja de joelhos.
é uma igreja que paga preço, é uma igreja que está junto. Não é uma igreja que olha para um pastor perfeito, porque o pastor não é perfeito, a pastora não é perfeita. Nós temos defeitos. O apóstolo Paulo, ele diz assim: miserável homem que sou. Quem era o apóstolo Paulo? Um dos homens que mais escreveu livros na Bíblia. E ele diz: eu sou um pecador, o pior deles. Oh irmão, quem nós achamos que somos? Rabra sobre Andecomanas. Ame os seus pastores, honre os seus pastores. Eles intercedem por vocês, eles gastam tempo. Xalabra sobre Andecomanas. Eis um tempo novo. O Senhor me mostra. Xalabra sobre Andecomanas. O Senhor me mostra um tempo novo para este lugar. Um tempo de multiplicação. De multiplicação para grandes coisas, porque o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa. A seara já está pronta há muito tempo. O Senhor vai tirar você, meu irmão, da letargia que você estava. O homem precisa de movimento. Movimento, o que é movimento, pastor? É testemunho. Aonde você está, você fala de Jesus. Aonde você está, você fala do amor dele. Seja no seu trabalho, seja na sua casa. Porque o primeiro lugar a se converter é a tua casa. E deixa eu dizer algo para você. Se a sua casa não se converteu ainda, chore por isso. E se você não chorar, porque tem alguma coisa errada contigo. Porque todo homem de Deus, ele precisa ter a família dele aqui, na presença do Senhor. A sua primeira igreja é a sua família. A primeira televisão que os seus filhos vão assistir é você e a sua esposa dentro de casa. E deixa eu dizer algo: se eles não vieram, se os seus filhos não se converteram, se a sua esposa não está aqui, é porque você ainda não é uma referência de homem de Deus. Ô pastor, dura palavra. E quem disse para você que o evangelho é bonitinho? Porque eu poderia chegar aqui e falar: Deus vai te dar, Deus vai te entregar, Deus vai fazer. E a igreja, uau, não é assim? Tem momentos que eu prego, irmão, e eu ouço um silêncio. E eu falo para as pessoas assim: eu amo esse silêncio, porque eu sei que Deus está trabalhando. E quando tem muita euforia que Deus vai dar, irmão, o coração fica bagunçado. Porque a palavra do Senhor diz que é melhor estar no lugar onde há luto do que onde há festa. Porque no lugar onde há luto você reflete, sim ou não? Eu preciso pensar na minha vida. Eu preciso pensar nos meus filhos, esposa, nos meus avós, nos meus tios, nos meus amigos. Você tem que viver uma indignação. Como que o meu amigo do trabalho vai morrer sem Jesus? Ele não vai morrer sem Jesus. Levante a sua mão direita. Coloque a sua mão esquerda no peito e levante a sua mão direita. Eu lanço uma palavra aqui hoje. Senhor, levanta aqui hoje homens fortes, fortes alicerçados na tua palavra, homens sedentos pela tua presença, homens sedentos pela oração, homens sedentos, Senhor, pela tua essência, Senhor. Levanta homens fortes, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Cura o coração e tira o medo desse coração, e levanta homens, Senhor, fortalecidos, que vai se formar um grande exército para caminhar junto com o pastor deles, porque existe um destino, e que todos que estão aqui possam estar juntos nesse destino que o Senhor tem, de uma grande obra e um grande propósito, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Fortalece, Senhor,
supre as necessidades, tira a angústia do coração e constrói uma base segura para cada homem que está aqui, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Toda a igreja fique de pé, as mulheres também. Coloque ainda, levante a sua mão também. Que o Senhor coloque no seu coração uma indignação santa, para que todas as vezes que você sair da sua casa para vir à igreja, você saia indignado se você vier sozinho. E você diga: Senhor, eu preciso ir ao culto, mas eu tenho que levar alguém comigo. Nem que você passe na rua, meu irmão, e pegue um mendigo da rua, fala: vamos no culto comigo. Eu não vou sozinho. Porque a nossa primeira chamada é para ganhar almas. Mateus 28 vai dizer: ide e pregai o evangelho a todos os povos, e aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. A igreja esfriou, as pessoas não se importam de vir ao culto sozinhas, não lembram de pregar o evangelho para o vizinho. No ciclo familiar, na festa de família, as pessoas chamam quem para orar? Chamam você? Você é uma referência na sua casa? Quem que as pessoas chamam para fazer uma oração, para abençoar? Se não é você, meu irmão, minha irmã, tem alguma coisa de errado no seu testemunho. Porque o evangelho é testemunho. O evangelho não é uma mentira, ele é real, ele é vivo, ele é verdadeiro, ele é pulsante. Ele precisa ser vivido, porque Cristo está conosco o tempo todo. Ele está conosco, o Espírito Santo o tempo todo está conosco, e Ele vai à frente. Deixa eu dizer algo para você: você nunca vai ser envergonhado por falar de Cristo. Você nunca vai ser envergonhado para levantar a sua voz e dizer: Jesus te ama e Ele quer te salvar. Quem é você fora desse lugar? Quem é você fora dessas quatro paredes, que vem ano após ano e após ano, e você não ganha uma alma para Jesus? E um homem que não consegue trazer a esposa e os filhos, e uma mulher que o marido não vem para o culto. Pastor, mas é difícil. Eu não disse para você que é fácil, mas eu digo para você uma coisa: o testemunho converte qualquer pessoa. Porque eu conheço pessoas que oraram mais de 20 anos pelo marido alcoólatra, e ela firme na oração. Hoje são diáconos, servem na igreja os dois. O culto é sobre isso, meu irmão. É sobre Ele, é para Ele. Você quer adorar ao Senhor? Ganhe almas para Ele. Não é somente chegar aqui e fazer barulho, não. Não é isso. E louvar e cantar várias canções. O evangelho não se resume em vir à igreja, meu irmão. O evangelho, ele está fora da igreja. O evangelho, ele transcende as paredes. O evangelho, ele transcende a nossa realidade. Que lindo você está cantando aqui em cima e você vê um fruto seu aí embaixo. Ganhei para Jesus, está lá embaixo. Oh, que alegria! Olha que maravilha! Sim ou não? Olha que maravilha você trazer um fruto sentado do seu lado. Pastor, esse daqui é um fruto novo que eu ganhei para Jesus. Ó, alegra o coração do Senhor e alegra o coração dos pastores. Sim ou não? O evangelho é simples. Ele é muito simples. Porque Jesus era simples. Jesus era duro, mas ele era amor. Jesus era duro, mas ele era amor. Ele era firme, mas ele abraçava, mas ele cuidava. E o evangelho é sobre cuidado. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: evangelho é sobre cuidado. Então, se vocês forem unidos aqui dentro, lá fora, vocês ganharão muitas almas.
almas. E eu profetizo sobre essa igreja que o Senhor colocará uma inquietação no seu coração. O Senhor te acordará de madrugada para você orar, porque Deus já está colocando as pessoas no seu coração. Enquanto eu estou falando aqui, o Senhor está ministrando aí no teu coração. O Senhor te levantará de madrugada para orar pelas almas. Quem aqui tem alguém da família que ainda não se converteu? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nenhum da minha família se perderá. Todos se converterão. Todos se converterão. E eu oro por você, que o Senhor te dê ousadia, e Ele tire de você todo medo. Porque tem pessoas que você quer falar de Jesus, que é da sua família, e você fica com receio. Deixa eu dizer algo para você: o seu testemunho vai falar mais alto. Eu não estou dizendo testemunho, eu não estou dizendo testemunho de vida financeira, não, irmão. Estou falando testemunho de caráter, de homem de Deus, de mulher de Deus que você é. Porque dinheiro não fala de testemunho, vida financeira não fala de testemunho. Esses dias eu conversava com uma pessoa, pastor, e ele dizia assim: o meu irmão é muito rico, mas quando eu encosto do lado dele, eu mando Jesus nele o tempo todo, E ele fala: mas você, falou, meu cara, você vai ser salvo ainda. Deus colocará no seu coração uma ousadia, porque o reino é sobre isso. É tudo sobre Ele, não é sobre mim. Esse culto não é para você. Esse culto não é para você não, irmão. Seja inocente não. Essa palavra o Senhor prepara para te trazer, mas é sempre para Ele. Ele derrama, o fogo desce e Ele espalha. O fogo Ele desce e espalha, mas vem dEle, e nós devolvemos para Ele a glória. Porque ninguém é tão bom. Não tem pregador bom, não tem orador bom, não tem intercessor bom. Tem aquele que serve. É aquele que serve. Sempre é aquele que serve. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. Aí eu digo para você o seguinte: eu não preparei nada disso daqui. E eu amo a liberdade do Espírito, porque eu falo que toda a igreja teria que ser assim. Dá liberdade aí, deixa o Espírito agir. Amém. É sobre Ele. Diga assim: toda honra, toda glória e toda majestade seja para Ele. Volte para Ele, em nome de Jesus. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Pode voltar, os valentes. Bispo, eu nem sei como continuar, de verdade, viu? Porque aqui, enquanto a pastora orava ali, eu falava: Jesus, o que eu vou falar, Jesus? Porque tanta coisa que ela falou já revelou daquilo que eu ia trazer. Aí eu falei: a pastora está dando um spoiler ali já da pregação. Mas foi de Deus muito, pastora, viu, bispo? Foi muito de Deus. O bispo te colocou no fogo, não foi? É bom quando é assim, viu? Porque a gente não prepara nada e Ele coloca no fogo, né? Glória a Deus. Eu queria falar um pouquinho de Neemias. Se você puder abrir a sua Bíblia em Neemias 4:14. Reconstruindo e protegendo os muros da família. Eu e pastora Renata, nós somos pastores de família há quase 20 anos já. Quase 20 anos como pastores. A pastora Renata
minha esposa, nós fizemos, inclusive, dia 29 agora, né, 26 anos de casados, né, um velhinho, né? Ela é terapeuta familiar sistêmica, eu sou psicólogo clínico, e nós fizemos uma junção ali, para poder trabalhar junto com as famílias dentro da igreja. Isso tem acrescentado muito, temos conseguido desenvolver trabalhos assim, para a honra e glória do Senhor, maravilhosos, de recuperação de família, recuperação de casal. Então nós trabalhamos dentro da igreja, nós trabalhamos fora da igreja em consultório, e é lindo ver o que Deus faz, é lindo ver o que Deus faz. Esses dias nós estávamos num atendimento, e o cliente nosso olhou para nós e falou assim, para a honra e glória do Senhor, ele disse assim: é impressionante a graça que vocês têm, como Deus dá né? Porque eles vêm com caos, porque o casal quando vem para a terapia, vem com caos estabelecido, né? E é um caos mesmo, viu, irmão? Um caos ao ponto da gente ter que falar assim: ô, para de gritar, vai gritar na sua casa, aqui não. Pensa que é fácil, é? Aí, Jonathan vai casar, já falei para ele, que Deus vai preparar a varoa para ele já, ele acha que eu estou brincando já. Aí eu falei para ele, fica perto que ele já vai aprendendo, né? E o Senhor nos dá uma graça muito grande, que vem realmente do Senhor, porque existem coisas que não somos nós que fazemos, é o Senhor que se manifesta através das nossas vidas. Então nós buscamos o entendimento da palavra, nos preparamos tecnicamente, e o Senhor tem feito coisas grandes. Por quê? Porque tudo começa na família. Uma igreja começa na família, uma empresa começa na família, tudo começa numa família. E aqui em Neemias 4,14, ele diz assim: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, não grande e terrível, mas grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, diga pelejai, pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossa casa. Está aí a nossa primeira chamada. Porque eu não consigo construir um grande ministério sem construir primeiro uma casa forte. Você sabe por que eu caminho com o meu apóstolo? Eu caminho com o meu apóstolo há 27 anos. Sabe o que é 27 anos caminhando debaixo da mesma cobertura? Sabe o que é 27 anos caminhando debaixo de um cajado de um homem que você conhece as qualidades e os defeitos dele? Todas que você pode imaginar eu conheço. Conheço todas as qualidades e conheço todos os defeitos dele. Ah, pastor, mas você não mora dentro da casa dele. Mas eu conheço, são 27 anos caminhando junto. Eu já vi ele feliz, eu já vi ele bravo, eu já vi ele irado, eu já vi ele gritando, eu já vi ele de tudo quanto é jeito que você imagina. Tudo quanto é jeito que você imagina, eu já vi ele. Caminhando 27 anos juntos. Mas pastor, o que te faz caminhar 27 anos do lado de um homem, de uma mulher? Porque a apóstola Miriam é uma bênção, pastora, você vai conhecer ela. É uma mulher amorosa, é uma mulher cuidadosa, protetora. Para você ter uma ideia, a nossa igreja hoje tem acho que uma média aí de umas 2.000 pessoas. Começa a faltar alguns discípulos, ela já olha e fala assim: fulano de tal não está vindo, né? Mas como que pode, quase 2.000 pessoas, ela sentir a falta de uma pessoa? E aí ela chama a gente, porque a gente caminha mais junto ali, né? Pastoreando. Aí ela chama a Rê, né? Ô Rê, porque eu estou vendo fulano aqui não. Já faz uns 2 cultos que ela não vem. E não é que não vem mesmo? Eu falei, como é que pode, irmão? Porque ela fica sentada lá na parte de cima, no púlpito. A pastora já foi lá também, né? Fica sentadinha e ela fica assim, ó. Ela olha tudo, irmão. É impressionante. Aí ela já chama a pastora, por que fulano não está vindo, né? Aí a pastora já tem que dar todo o relatório. Não, apóstolo, ela não está vindo por causa disso. E aí de nós se não tiver o relatório, hein? Tem que ter o relatório. E aí o que faz uma pessoa caminhar 27 anos do lado de alguém? É o testemunho. Um homem de Deus com uma família alicerçada. Eu vi os filhos do meu apóstolo crescer. Eu vivenciei os netos dele nascerem.
Ele pode ter o defeito que for, mas ele é um homem de Deus. Isso faz com que a gente caminhe com mais força do lado de um homem que tem testemunho, tem caráter e tem princípio. Então deixa eu dizer algo para você, que pode ser doloroso ou não, dependendo da forma que você vai receber, ou dependendo da forma que você está vivendo, tá? Vira para o seu irmão, diga para ele assim: você está preparado? Se você não estiver preparado, não vai ter jeito, não vai ser desse jeito mesmo, tá bom? As pessoas, elas vão caminhar com você pelo seu testemunho. As pessoas, elas vão dar atenção quando você falar de Cristo pelo seu testemunho. Não tem outra maneira. Nós começamos a nos conectar com algumas pessoas agora, recente, faz pouco tempo. Um pessoal meio maluco lá do Pablo Marçal lá, tem um pessoal lá que é bonzinho, né? Tem um pessoal que é legal. O Pablo é meio doido. E nós começamos a caminhar junto com algumas pessoas, e em pouco tempo, nós tivemos uns 3, 4 encontros com eles, tempo de mesa, muito legal. E a minha esposa foi agora tomar um café com umas mulheres, fazer um network que a gente fala, né? Aí ela falou assim: pastora, e é um povo que tem muito conhecimento, tem muito dinheiro. Falou assim: pastora, eu tenho muito que aprender com você. E o próximo culto eu vou estar lá com vocês. A minha esposa não convidou ela não. Ela se convidou. Ela falou: domingo eu vou estar lá na igreja de vocês. Por que será, irmão? Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Então existe uma atmosfera que ela é gerada através do nosso testemunho. O nosso testemunho vai arrastar as multidões. Só que mesmo com o seu testemunho, tem pessoas que ainda vão falar mal de você, sim ou não? São os haters, não é, Jonathan? Tem os haters por aí. E fique em paz, irmão, porque o Senhor, Ele é por você. O Senhor é quem te justifica, mas não deixe de falar. Não deixe de falar, porque se você deixar de falar, o Senhor vai levantar outra pessoa. Nós temos hoje, preste atenção, por que nós precisamos lutar para restaurar as famílias? Porque nós temos uma desconstrução na família hoje, muito grande. Nós temos muitas leis que estão tramitando de identidade de gênero, que querem afetar a educação, o conceito da família, que é a família plural, a união homoafetiva. Tem muita coisa que está acontecendo, muitas leis querem ferir a família. E a igreja precisa se levantar de alguma forma. Nós como igreja precisamos nos levantar nesse tempo e não aceitar aquilo que vem de fora para dentro da nossa casa e nem para dentro da igreja. Não estou dizendo que nós não temos que ser uma igreja acolhedora, não é nada disso. Nós temos que acolher, mas nós temos que saber discernir o que é certo, o que é errado e até que ponto essa pessoa pode ir e até que ponto você também pode ir com ela. Porque Jesus, Ele ama todos. Jesus, Ele não ama o nosso pecado, mas Ele ama o pecador, sim ou não? Ele não vai amar o pecado, mas Ele vai amar o pecador. Ele não ama a prática do homossexualismo, mas Ele ama o homossexual. Ele não ama a prática da prostituição, mas Ele ama a prostituta. Esse é o nosso Jesus. E é interessante, irmão, porque quando eu leio Neemias, porque Neemias, ele se levanta como um líder muito forte naquela época. Neemias, ele estava quietinho no canto dele, e ele ouve falar que Jerusalém estava completamente destruída. E quando ele ouve essas palavras e que os muros de Jerusalém estavam destruídos e as portas tinham sido queimadas, Neemias se compadece. E a Bíblia diz que Neemias, ele vai para um tempo de oração e de jejum, um tempo longo de oração e de jejum. E a gente olha para Neemias e fala assim: puxa, mas ele era servo do rei, copeiro. Neemias tinha uma posição
do mais alto escalão, porque não era qualquer um que era copeiro. Não poderia ser qualquer pessoa, porque Neemias ele experimentava a comida do rei. Ele bebia do vinho antes. Então Neemias ele comia da melhor comida, ele bebia do melhor vinho, porque se tivesse envenenado ele morria, né? Também era ruim esse negócio aí, né? Mas o copeiro ele teria que ser um homem de confiança. E Neemias, para vocês terem uma ideia, Neemias não viveu em Jerusalém. Neemias ele nasce na época do exílio da Babilônia. Ele nasce no exílio da Babilônia e ele cresce naquele ambiente sem ter contato com Jerusalém. Só que ele sabia de onde ele tinha vindo. Ele sabia qual era a raiz dele. E Neemias ele sentia uma dor muito forte quando ele soube que Jerusalém estava com os muros derrubados e com as portas queimadas. E você sabe que a porta queimada tem um sentido, né? Porque as portas queimadas tinham um sentido espiritual. Atrás das portas era onde eles faziam as reuniões, é onde eles julgavam as pessoas. O inimigo foi tão terrível que eles derrubam os muros e queimam as portas. Porque se eles levantam as portas, mesmo que sejam de madeiras ali, eles poderiam ainda continuar trabalhando, julgando as pessoas, cuidando das pessoas. Mas o inimigo não. O inimigo ele derruba a muralha e ele queima as portas. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Existem casas aqui, lares aqui que as portas estão queimadas, que estão tão desestruturadas. A fragilidade está tão grande, irmão, que às vezes você não consegue dar conta da dor. Mas deixa eu dizer algo para você: o Senhor levantará um Neemias para reconstruir. O Senhor levantará um Neemias que trará a madeira, que trará os homens, que trará as pessoas para interceder e vai dizer: nós temos uma grande obra para fazer, porque a sua família não se perderá. Uma grande obra o Senhor fará na sua casa e os seus não se perderão. Em nome do Senhor Jesus. Neemias se levanta e Neemias chega diante do rei e diz: Senhor, eu preciso de ajuda. Só que antes disso, o rei ele percebe na face de Neemias que tinha uma tristeza. E o rei diz assim: o que está acontecendo, Neemias? Porque você sempre é feliz, você sempre está alegre, você sempre está disposto. E aí ele diz: oh meu Senhor, que o Senhor viva muitos anos. Oh meu Senhor, eu posso dizer. E o rei fala para ele: sim. Ele diz: olha, o meu povo está sofrendo. O meu povo foi destruído. São 120 anos de destruição em Jerusalém. Você imagina o que é estar 120 anos destruída, com os muros derrubados. E ele diz assim: meu Senhor, me deixa ir. Me deixa ir reconstruir os muros e levantar as portas da minha cidade. E o rei libera ele. Deixa eu te perguntar uma coisa nessa noite: quantas vezes você chorou pela sua casa? Quantas vezes você levantou um tempo de jejum e intercessão pela sua família? Quantas vezes você se colocou na posição de dizer: Senhor, eu não aceito o que está acontecendo dentro do meu lar. Eu não aceito. Neemias não tinha contato com aquele povo, mas ele amava Israel, ele amava Jerusalém, e ele sabia que ele poderia fazer alguma coisa. Neemias ele sai do lugar que era confortável para ele. Bispo, era confortável, ele dormia bem, o lugar era quentinho, ele comia boa comida, ele tomava o melhor vinho. Ele não poderia dizer: Senhor, essa guerra aí não é minha não, nem lá eu vivi. Mas não, ele com amor pelo povo dele, ele se levanta, ele diz: eu preciso lutar a favor do meu povo. E ele sai do lugar que é confortável, ele se coloca num lugar desconfortável. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: você nunca ganhará uma guerra num lugar confortável. Não existe conquista em lugares confortáveis. Não existe conquistas em lugares onde você senta e você liga a Netflix e você assiste uma série, um capítulo, 2, 3. Tem gente que vira a noite assistindo série,
da Netflix, mas não para orar, irmão. Oh! Tem gente que acha bonito. Oh, pastor, assisti uma série, maratonei a Netflix, fiquei até de madrugada. Aí você fala assim, e a oração, orou não? E o jejum, está fazendo? Tá nada, irmão. Faz não. Quem é você como um cristão? Quem é? Porque crente até o diabo é, meu irmão. Até o diabo é crente, ele conhece a Bíblia de capa a capa. Não é sobre isso. É sobre prática. É sobre vivência. É sobre princípio. É olhar a dor primeiro da sua casa e dizer: eu não ficarei parado. Porque acordar de madrugada para orar não é fácil. Porque se fosse fácil a igreja estava cheia, não é, bispo? Porque a gente chega para orar às 5 horas da manhã, quantos homens tem? 10, 15. Para uma igreja de quase 2.000 pessoas. Vira para o seu irmão, diga para ele assim, pergunta para ele: aonde você estava? Diga para ele assim: aonde você estava no tempo da oração? Nós oramos 5 horas na igreja. Eu saio de Barueri para ir para Osasco. Eu moro em Barueri. Eu levanto 4 horas da manhã. Não é? Aí você fala assim: mas pastor, por que você foi arrumar isso para sua cabeça, pastor? Porque não é sobre mim, não é sobre mim, irmão. Deus falou: faz, você precisa fazer. Está na hora, já passou do tempo. Esses homens precisam se levantar. E esses homens vão se levantar em oração. Então eu te convido, você que quiser ir com o bispo, segunda-feira às 5 da manhã, e no sábado às 5 da manhã. Arrasta o Jonathan também, que às vezes ele dá uns pelãs na gente lá, viu? Aonde está você no tempo da guerra? Deixa eu dizer algo: o tempo da guerra não é só sair para trabalhar não, viu? Porque trabalho, você constrói coisa física. E para tudo aquilo que você constrói fisicamente, você precisa ter uma base segura espiritual. Entende ou não? Estou construindo algo aqui, estou fazendo o alicerce, mas embaixo tem uma base espiritual que sustenta. Aí eu levanto um prédio, eu expando ele, e a base é segura. E ainda que você quebre, você vai se levantar de novo, porque tem uma base segura embaixo. Como estão me entendendo? Como estão me entendendo? É sobre isso. É sobre uma construção que ninguém está vendo. Porque de madrugada ninguém está vendo. Você não vai ficar postando no... Ninguém está te vendo. Você está escondido no Senhor. É sobre isso, é sobre estar escondido no Senhor. Então, eu oro a Deus para que essa noite você nem durma, irmão. Ô pastor, eu preciso dormir porque eu vou trabalhar amanhã. Aí é com você e o Senhor. Que o Senhor te incomode para orar, principalmente pela sua casa. Porque tem gente, e eu falo muito isso na oração, e o bispo vai ouvir eu falando isso frequentemente. Eu falo para os homens assim: nós não estamos aqui para orar pela vida financeira, ainda que você ore pela vida financeira. Estou dizendo que você não tem que orar para Deus prosperar, para Deus abençoar, mas não é sobre isso. Primeiro você vai orar pela sua casa, pela sua família, pela presença do Senhor, para que Ele te dê sabedoria. É uma construção para a vida toda. Porque se ruir tudo, se tudo der errado, se você não ganhar mais dinheiro do jeito que você quer, você tem o Senhor que é o suficiente para você. E você se levantará novamente. Então é sobre isso. Neemias, quando ele sai de Suzã, que era onde ele estava, e ele decide ir para Jerusalém, Deus tinha falado com ele,
Porque ele foi para a oração. Ele vai para a oração, ele vai para o jejum e Deus fala com ele. E ele é enviado, o Senhor envia ele. Tanto é que quando ele chega no rei para pedir autorização, não tem resistência do rei. Não existe resistência. O rei libera ele. Coisa que não era simples não naquela época, irmão. O rei não liberava as pessoas assim, não. Eu vou ali fazer uma obra. Não. Tanto é que a obra que ele faz dura 52 dias. Recorde. Ninguém faria, ninguém reconstruiria daquele jeito, irmão. Só Deus faria um negócio daquele. Loucura pra gente. Tá aqui o Jonathan que trabalha com construção. Como é que você levanta uma cidade, uma muralha inteira? Eram 10 portões, sabe o que é isso, Jonathan? Eram 10 portões que precisavam ser levantados. Imagina a estrutura disso. Quanto tempo leva uma obra para fazer, Jonathan? Um prédio para construir, fala aí. 1 ano? 52 dias. Terminado, portão levantado. E tem um detalhe, porque quando ele sai de Suzã, que ele fala com o rei, ele diz assim: Senhor, eu preciso de madeira. Eu preciso de madeira. Por que ele precisava de madeira? Para construir os portões. Ele precisava levantar os portões, porque toda casa que os portões estão derrubados é uma casa frágil. E o inimigo era tão endemoniado, bispo, que ele podia só derrubar os portões, não era? Por que ele queima os portões? Queima tudo. E aí ele leva os homens e leva a madeira para reconstruir. E sabe o que eu acho mais tremendo? É como é construído tudo isso. Versículo 3 diz assim, capítulo 1, do 3 ao 6, diz assim: disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acharam lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia para com que aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O Senhor me mostra muita omissão dos homens como pais dentro da sua liderança sacerdotal. Deus te chama de volta, meu irmão, para entender a dor da sua família. O diabo tirou você da posição que você estava. Você precisa voltar para a posição, porque uma casa se reconstrói com homens posicionados. Homens posicionados. Diga amém. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, aos quais tenho cometido contra ti, pois eu e a minha casa com o meu pai temos pecado. Neemias, ele pede perdão por um povo que ele nem conviveu, era o povo dele, mas ele pede perdão diante do Senhor. Quantas vezes você, mulher, e você, homem, já orou e falou: Senhor, perdoa os pecados dos meus filhos? Porque a palavra diz que Jó levantava de madrugada, e Jó ia ter com o Senhor, e ele ofertava ao Senhor pelos filhos. Ele entregava uma oferta pelos filhos dele. E ele dizia: Senhor, esta oferta é pelos pecados dos meus filhos. Você sabe que existem momentos na nossa vida que a gente precisa colocar o joelho no chão e falar: Senhor, perdoa os pecados dos meus filhos. Quantos estão me entendendo nessa noite? Da mesma forma que Neemias chorou por aquele povo, nós precisamos chorar pela nossa casa. Nós precisamos aprender a colocar o joelho no chão e falar: Senhor, eu não aceito essa situação, eu não aceito essa enfermidade. Nós tivemos agora na igreja uma informação de um diagnóstico de uma irmã da igreja com câncer de mama.
E a gente sabe o quanto isso é sofrido para uma mulher. E sabe o que passa na minha cabeça, bispo? Sabe o que passa na minha cabeça, pastora? Qual foi o posicionamento do marido? Porque esses dias a minha esposa estava doente. E a minha esposa, ela é muito ativa. Ela é sempre de correr, de fazer, de trabalhar. E aí ela estava muito mal, uma semana já assim. E aí ela se levantou, tomou um banho. E quando eu voltei para o quarto, ela estava deitada. Eu falei, o que está fazendo aí, deitada? Ela falou, não estou bem. Eu falei, realmente você não está bem, porque do jeito que você está na hora, eu coloquei a mão sobre a cabeça dela. E eu falei, eu te repreendo, enfermidade. Na minha esposa, não. Eu te repreendo, você vai sair. Em nome do Senhor Jesus. Eu comecei a profetizar, cura, Senhor, os órgãos, cura o sangue, cura, tira toda a enfermidade. Eu comecei a orar ali, irmão. Levantou, se trocou, ficou bem, o dia todo bem. Deixa eu te ensinar uma coisa, sacerdote. Ninguém na face dessa terra, nem o seu bispo, nem a sua pastora, nem o apóstolo, ninguém na face dessa terra tem mais autoridade sobre a sua casa do que você. Ninguém tem mais autoridade do que você para colocar a mão na cabeça da sua esposa, na cabeça dos seus filhos e profetizar cura e libertação. Porque tem homens que não oram. E aí ele chega aqui e ele pede a oração do bispo, pede a oração da pastora. Você já orou, irmão? Ore você primeiro. Não estou dizendo que você não tenha que pedir oração, não é nada disso. Porque eles são líderes espirituais. E existem momentos que nós somos fracos. Nós precisamos falar, bispo, olha, coloque a mão aqui, pastora, olha, ore aqui por mim. Mas antes mesmo disso acontecer, você precisa se levantar. Aí você vai falar assim, pastor, e quando é o meu marido que está doente, eu posso orar? Com certeza. Porque quando a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica o lar, quem é essa mulher sábia que a Bíblia diz? Quem é essa mulher sábia que a palavra do Senhor diz? Quem é essa mulher que tem que se levantar cedo, arrumar a casa, muitas vezes trabalha fora? Quem é essa mulher sábia que olha o marido entristecido, magoado, chateado, adoecido? Qual é o papel dessa mulher? Eu digo que a mulher, ela precisa estar, preste atenção, a mulher, ela precisa estar com as duas mãos nas costas. Vem cá, bispo, vem cá, pastora, fica aqui, ó, vem aqui em cima, vem aqui em cima, vem aqui, vem pra lá, vem cá, pastora, coloque as suas duas mãos, isso daqui é uma representação do mundo espiritual. Preste atenção, isso é uma representação do mundo espiritual. A mulher, ela é intercessora. Quando ela sustenta a costa do homem, ainda que ele tente cair, mas ele não vai cair. Porque o diabo, ele bate aqui no coração, né? Aí ele vai tentar derrubar. Quando tem uma mulher de oração atrás, ele não cai. Agora sai um pouquinho mais distante, pastora, solta, pode tirar a mão. Agora quando ele não tem uma intercessão atrás dele, não cai não, tá, pastor, senão vai machucar. Quando ele não tem uma intercessão, ó o que o diabo faz, ó. E ele fica assim, ó. Agora coloca de novo as mãos, pastora, sustenta. Se o diabo vier e bater, ó, não derruba não, ó. Derruba não. Aleluia, Jesus. Entende ou não? Preste atenção. Vem cá, Carlos e Jonathan, vem cá, fica aqui. São os filhos, tá? Olha os filhos velhos desse jeito aí, né? Olha aí. Pode ficar atrás da pastora aqui, ó. Pode ficar um do lado do outro. Quando... Aqui é uma família, tá? É uma família. Isso daqui é mundo espiritual, irmão. Uma mulher de oração que sustenta o marido em oração. Um homem forte. Quando ele está forte, ele está sustentado, ele faz um ciclo de oração em volta da família. Dá uma volta, em volta de todo mundo.
Esse é um homem forte, a mulher está orando. E ele intercede por todos. Ele intercede por todos. Porque ele está sustentado em oração. Ele ora, protege a esposa, protege os filhos, e ele sai para o trabalho, ele vai trabalhar. Só que quando ele vai trabalhar, vem aqui, fica aqui, bispo. A mulher ainda ela está na oração. Eu não estou dizendo uma oração, preste atenção, que vai ficar 24 horas, não é isso. Mas é uma mulher que levanta e ela diz assim: Senhor, guarda o meu marido. Senhor, protege o meu esposo. Senhor, guarda a mente dele. Senhor, guarda os pensamentos dele, da mulher impura, da mulher insana, da prostituta. Senhor, guarda o coração dele. Senhor, fortalece as pernas, os braços para o trabalho. Esse é o papel da mulher sábia, porque ele está aqui, mas a oração está chegando. A oração está alcançando, irmão. Porque o mundo espiritual, ele trabalha diferente do mundo físico. Porque toda mulher que está com a mão levantada, ela está intercedendo pelo homem. E quando o homem está forte, ele levanta as mãos, bispo. Isso é oração. Os filhos estão protegidos, a esposa está protegida. E qualquer coisa que acontecer aqui, ele está pronto. Quantos estão entendendo? A casa se fortalece dessa maneira. E todos trabalham juntos, porque ele não é só o provedor, ele é o intercessor. Ele não é só o provedor, ele é o cuidador da esposa, porque ele cuida do emocional dela, porque ele cuida da criação dos filhos, porque ele não deixa essa mulher criar os filhos sozinho. Ele está o tempo todo fazendo esse movimento, porque o mundo espiritual ele é muito mais real do que você imagina. O mundo espiritual ele é muito mais real do que você pode imaginar, irmão. E quando você levanta de manhã e você diz: Senhor, guarda, protege, cuida dos meus filhos. O ministério forte se levanta com um casal forte de oração. Pastora, ainda que muitas dores você tenha sentido, ainda que tenha sido difícil chegar até aqui, o Senhor manda te dizer: eu te honrarei. Xalabra sobre andecomanás. Oh, alegria o Senhor colocará, e já está colocando no teu coração, porque o Senhor tem levantado um homem forte do seu lado, xalabriandecaias, que sustentará. Não se preocupe, não se preocupe com a provisão, o Senhor trará um homem forte, xalabra sobre andecomanás, e uma grande estrutura. Eu vejo aqui uma grande fundação. Uma grande fundação. Porque um prédio para se construir, você precisa de um buraco muito fundo, e muito concreto, e muito ferro. Eu vejo muito concreto e muito ferro. Eu vejo muita oração nesse alicerce. Porque aquilo que o Senhor tem para edificar é muito alto e muito extenso, muito largo. O crescimento ele é para frente, para trás, para o lado direito, esquerdo e para cima. Quantos estão me entendendo? E vocês lembrarão dessa palavra. Abraça a pastora para selar. Levante, igreja, fique de pé. Estenda as suas mãos para cá. Cadê o pessoal da intercessão? O pessoal da intercessão, vem aqui. Faça um ciclo aqui, em volta deles. Todos da intercessão, todos. Não tem um homem na intercessão? Cadê os homens da intercessão? Só tem mulheres na intercessão? Eu quero que se levante agora. Agora. Porque uma igreja tem que ter homens intercessores. Se levante agora, homens intercessores. Venham aqui à frente. E vocês vão participar desse ministério. Cadê os homens intercessores dessa igreja? Que se comprometem a fazer parte desse ministério.
Preste atenção, o ministério de intercessão não se faz só com mulheres. Porque existem autoridades no mundo espiritual e existem maldições no mundo espiritual, existem fortalezas que são quebradas pela oração de um homem. Porque a autoridade, nível de autoridade é diferente. Estendo as suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, Senhor, traz um tempo novo, Senhor, sobre este casal. Traz um tempo novo.
Aleluia. 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 Bispo, pastora, Deus me pediu para fazer algo. Olhe para a igreja. Você como igreja, olhe nos olhos dos pastores. Abra os olhos, pastora, olhe para a sua igreja. Você como igreja, você não é obrigado a fazer essa aliança. Mas se você ama os seus pastores, ama o seu bispo, você vai entender o que eu vou fazer aqui. Olhe para eles e diga para eles assim: meus pastores, eu faço hoje um compromisso com vocês de fazer esta igreja crescer e multiplicar. Eu me comprometo hoje, daqui para frente, trazer almas, trazer as vidas, porque esse ministério romperá de uma forma sobrenatural. Mas pastores, não é para a sua honra e não é para a sua glória, é para o Senhor. Mas eu sei que para que essa obra ela cresça, vocês precisam de nós para esse trabalho. E nós, como igreja, nós nos comprometemos a fazer essa aliança com vocês, em nome de Jesus. Pastores, desçam lá embaixo. Preste atenção nessa mesma unção. Saia do seu lugar muito rápido. Dê um abraço nos seus pastores. Diga para eles: eu estou com vocês. Diga para eles. Toda a igreja, toda a igreja, toda a igreja que está junto, que está aliançado, diga isso. Diga isso para eles. O Senhor está trazendo um tempo novo para esse ministério. O Senhor está fazendo algo novo nesse lugar. O Senhor está fazendo algo novo nesse lugar. Pode comprar mais cadeira, pastor. Vai ter que comprar mais cadeira. Vai ter que expandir esse espaço. Eu não sei o que você vai fazer, bispo, mas vai crescer. Uma aliança está sendo renovada aqui nessa noite. O Senhor renova uma aliança. Deus chama homens e mulheres de aliança para esse tempo. Homens e mulheres de aliança. Porque Neemias, quando ele vai reconstruir os muros, ele precisava de pessoas junto com ele. E todos nós, quando vamos fazer algo grande, precisamos de pessoas caminhando junto com a gente. Aleluia. 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 Vai chegar uma hora, bispo, que você não vai conseguir abraçar todo mundo, não. Vai ser muita gente. Aleluia. Aleluia. Levante as suas duas mãos. Cadê os levitas? Olha o homem do fogo aí. Eu já estou encerrando já, irmão.
Adore ao Senhor. Pode cantar uma canção? Já estou encerrando já. Mas nós não podemos encerrar esse momento sem adorar ao Senhor. Diga palavras de adoração a Ele. Nós te adoramos, Senhor. Obrigado pela Tua glória, obrigado pela Tua presença, obrigado pela manifestação. Porque todas as vezes o Senhor, vem cá, bispo. Eu tinha tanta coisa para falar, irmão. Eu tinha Irmão, eu não cheguei nem na metade da pregação. Porque Deus não quis. Ele quis levar para outro lugar. E eu louvo a Deus, porque você é um homem de Deus. O Senhor me mostra seu coração, a sua fidelidade, o seu amor pela obra, a sua entrega, a sua dedicação. E o Senhor manda te dizer que Ele te honrará. O tempo da honra está chegando. O tempo da honra está chegando. Não foi em vão tudo que você passou. Existem outras guerras, mas você estará preparado para elas. Porque um homem que está no Evangelho, ele sempre vai ter as guerras. Mas é diferente quando ele está preparado para as guerras. O Senhor fortalece os seus pés, fortalece as suas pernas. O Senhor te dá uma couraça, um escudo e uma espada e um capacete, sapatos novos, calçados novos, para uma longa caminhada. Para uma longa caminhada. E o Senhor manda te dizer que Ele abrirá a tua mente para coisas grandes. Porque o nosso Deus, Ele não é um Deus de coisas pequenas. O nosso Deus, Ele é um Deus grande. Muito grande. Olhe as estrelas dos céus, a areia do mar. Assim será a sua descendência. Grande. Amém. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. E aqui eu encerro. Aprenda a gostar daquilo que é grande, porque o Senhor é muito grande. O Senhor não é pequeno. O Senhor dará a vocês uma grande igreja, um grande ministério. E vocês aprenderão a administrar o que é grande também. Não só o que é pequeno, mas o que é grande também. Em nome de Jesus. Obrigado, igreja. Gratidão. Deus abençoe. Obrigado, bispo. Quem é como tu, Jesus? Não há